Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Conto. Massa Crítica, de Arthur C. Clarke. Já lhes contei, perguntou Harry Purvis modestamente, sobre aquela vez em que impedi a evacuação em massa dos habitantes de todo o sul da Inglaterra? Não contou, disse Charles Willis, e se o fez, dormi o tempo todo. Pois bem, continuou Harry, assim que se juntou a seu redor um número suficiente de pessoas que pudesse ser chamado de uma plateia significativa. Aconteceu, faz 2 anos, no Instituto de Pesquisa de Energia Atômica, perto de Clobham. Claro que vocês todos conhecem o lugar. Mas não creio jamais ter mencionado que trabalhei lá, por uns tempos, numa missão especial a respeito da qual não tenho permissão para falar. Para variar, não é? Comentou John Vidal, sem causar o menor efeito. Foi num sábado à tarde, começou Harry. Um dia lindo, lá pelo fim da primavera. Éramos uns 6 cientistas no balcão do bar do Cisne Negro, e as janelas estavam abertas, de modo que podíamos acompanhar com o olhar as encostas descendentes da colina de Clobham, e uns 50 quilômetros de campo aberto até Upchester. Para falar a verdade, estava um dia tão límpido que chegávamos a ver no horizonte as torres gêmeas da Catedral de Upchester. Não se podia desejar um dia mais cheio de paz. O pessoal do Instituto se dava muito bem com os moradores do lugar, se bem que estes, a princípio, não tivessem ficado muito contentes em nos ter como vizinhos. Além da natureza problemática de nosso trabalho, era a crença geral de que cientistas são uma raça à parte, com interesses muito pouco humanos. Tivemos de vencê-los em algumas partidas de dardos e pagar umas rodadas de bebida para que mudassem de ideia. Mas ainda havia algumas gozações meio a sério e viviam nos perguntando o que iríamos explodir em seguida. Naquela tarde, vários de nós estavam ausentes, havia um trabalho de emergência na divisão de radioisótopos. Ficamos, então, desfalcados. Stanley Chambers, o proprietário, notou a falta de alguns rostos familiares. Que aconteceu com o resto de seus chapas hoje? Perguntou a meu chefe, o Dr. French. Estão ocupados lá no trabalho, replicou French. Sempre chamávamos o Instituto de o trabalho para que parecesse mais íntimo e menos aterrador. Tivemos que despachar uma encomenda urgente. Logo mais estarão por aqui. Algum dia, disse Stan muito sério, vocês e seus amigos vão acabar despachando alguma coisa que não serão capazes de recapturar depois. E aí onde ficaremos todos nós? A meio caminho da Lua, disse Dr. French. Achei que era uma resposta bastante irresponsável, mas perguntas idiotas como aquela sempre o faziam perder a paciência. São Chambers deu uma olhadela por cima do ombro como se estivesse calculando quanto da colina havia entre ele e Clobham. Penso que avaliava se teria tempo de alcançar a adega ou mesmo se valeria a pena tentar. A respeito desses isótopos, que vocês vivem enviando para os hospitais. Disse uma voz pensativa. Eu estava na semana passada em St. Thomas e vi alguns sendo carregados num cofre de chumbo que devia pesar 1 tonelada. Fiquei arrepiado só em pensar no que aconteceria se alguém se distraísse e não manejasse aquilo direito. Outro dia fizemos os cálculos, disse o Dr. French, obviamente ainda contrariado com a interrupção de sua partida de dardos item, e chegamos à conclusão de que há em Clobham urânio suficiente para ferver todo o Mar do Norte. Dizer isto foi uma rematada tolice, ainda por cima não era verdade. Mas como repreender o meu próprio chefe? O homem que fazia aquelas perguntas estava sentando em frente a uma das janelas e notei que olhava para a estrada com uma expressão angustiada. O material de vocês é transportado em caminhões, não é? Perguntou meio aflito. Sim. Muitos isótopos são de vida curta e têm que ser entregues imediatamente. Bem, há um caminhão em dificuldade descendo a colina. Será que é um dos de vocês? O alvo de dardos ficou esquecido na correria geral para a janela. Quando consegui dar uma boa espiada, pude ver um grande caminhão carregado de caixotes, precipitando-se colina abaixo, mais ou menos a uns 500 metros dali. De vez em quando, arremetia contra o meio-fio e era evidente que estava sem freios e que o motorista tinha perdido o controle. Felizmente não havia tráfego no sentido contrário ou um acidente perigoso teria sido inevitável. Do jeito que as coisas estavam, isso já era bem provável. Então o caminhão chegou a uma curva, deixou o asfalto e arremeteu através da murada. Seguiu aos solavancos por uns 50 metros, sempre perdendo velocidade e sacudindo violentamente sobre o solo pedregoso e irregular. Estava quase parando,
quando encontrou uma vala, então muito tranquilamente, caiu de lado. Alguns segundos depois, quando os caixotes escorregaram e caíram no chão, chegou até nós o ruído de madeira despedaçando-se. Pronto, suspirou alguém aliviado. Ele agiu bem dirigindo-se para o barranco. Aposto que está tremendo de susto, mas ileso. Foi então que assistimos a uma cena das mais desconcertantes. A porta do motorista se abriu e ele arrastou-se para fora. Mesmo daquela distância, dava para notar que estava incrivelmente agitado, se bem que, naquelas circunstâncias, isso fosse de certa forma natural. Mas não fez o que esperávamos. Não se deixou cair sentado para recobrar o fôlego. Pelo contrário, deu um pulo fantástico e saiu correndo como se tivesse todos os demônios do inferno em seu encalço. Nós o observamos perplexos e cada vez mais apreensivos enquanto desaparecia na distância, morro abaixo. Caiu sobre o bar um silêncio sinistro, só se ouvindo o tic-tac do relógio que Stan mantinha rigorosamente 10 minutos adiantado. Então alguém disse: "Vocês acham que devemos ficar por aqui? Quero dizer, afinal estamos apenas a uns 800 metros. Houve um movimento indeciso para longe da janela e aí o doutor Frente deu um risinho nervoso. Não sabemos se é um de nossos caminhões, falou. De qualquer maneira eu estava gozando vocês ainda há pouco. É absolutamente impossível esse negócio explodir. O homem só está com medo que o tanque pegue fogo. Ah, é. Disse Stan. Então por que ele continua correndo? Já está quase no sopé do morro. Já sei. Sugeriu Charlie Eva, do departamento de instrumentos. Ele estava transportando explosivos e tem medo de que tudo vá pelos ares. Tive que cortar essa. Não há o menor sinal de fogo, portanto o que o está preocupando agora? E se ele estivesse transportando explosivos teria uma bandeira vermelha ou coisa parecida. Espera aí, gente, disse Stan. Vou buscar meus binóculos. Ninguém se moveu até ele voltar, isto é, ninguém exceto a figurinha lá longe na base da colina que já desaparecia entre as árvores sem diminuir a velocidade. Stan ficou olhando pelos binóculos pelo que pareceu uma eternidade. Por fim baixou-os com um grunhido de desapontamento. Não dá para ver grande coisa, disse. O caminhão está tombado pro lado de lá. Os caixotes estão espalhados para tudo que é canto. Alguns se arrebentaram. Tente ver alguma coisa. Frente olhou longamente e depois me passou os binóculos. Eram de um modelo obsoleto e não ajudavam muito. Por um momento me pareceu haver uma curiosa bruma em volta de alguns caixotes, mas não dava para decifrar de que se tratava. Culpei o estado lamentável das lentes. Acho que a coisa toda teria morrido por aí se aqueles ciclistas não tivessem aparecido. Estavam bufando morro acima numa bicicleta de 2 lugares. Quando chegaram ao recente rombo na murada, imediatamente desmontaram para ver o que estava se passando. O caminhão era visível da estrada e eles foram se aproximando dele de mãos dadas, a garota visivelmente hesitante, o rapaz convencendo-a a não ficar nervosa. Podíamos perfeitamente calcular o que diziam. Era um espetáculo tocante. Mas não durou muito. Chegaram a poucos metros do caminhão, e dispararam a toda velocidade em direções opostas. Nenhum dos dois olhou para trás para ver como o outro estava se saindo. Observei que estavam correndo de um modo estranhíssimo. Stan, que tinha recuperado seus binóculos, abaixou-os com as mãos trêmulas. Peguei em seus carros. Mas, tentou o doutor Frente. Stan silenciou-o com um olhar fulminante. Seus malditos cientistas. Disse, enquanto batia a gaveta e trancava a registradora, mesmo num momento desses, não esquecia seus deveres. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, vocês iriam aprontar alguma. Retirou-se incontinenti, e, com ele, a maioria das múmias que frequentavam o bar. Nem pararam para nos oferecer carona. Isto é absolutamente ridículo. Disse Frente. Antes de sabermos em que pé estamos, esses idiotas vão espalhar o pânico e vai ser uma confusão dos diabos. Eu sabia o que ele queria dizer. Alguém alertaria a polícia, carros seriam desviados de Clobon, troncos telefônicos ficariam sobrecarregados. Seria como o pavor provocado por Orson Welles com sua versão radiofônica da Guerra dos Mundos, em 1938. Talvez vocês achem que estou exagerando, mas nunca se deve subestimar o poder de uma multidão em pânico. Lembrem-se também que os moradores do lugar já se encontravam amedrontados com nosso trabalho e estavam mais ou menos esperando que acontecesse uma coisa dessas. Inclusive, não me envergonho de dizer que, a essas alturas, nós mesmos não estávamos muito satisfeitos com a situação.
Éramos simplesmente incapazes de imaginar o que estava acontecendo lá nos destroços no caminhão e não há nada que um cientista deteste mais que ficar completamente confundido. Enquanto isto, eu tinha agarrado os binóculos abandonados por Stan e estava examinando cuidadosamente os destroços. Enquanto olhava, uma teoria começou a se desenvolver no meu cérebro. Havia uma aura em volta daquelas caixas. Olhei até minha vista começar a arder e aí disse ao Dr. French, acho que já sei do que se trata. Que tal o senhor ligar para a agência de correios de Clobon e tentar interceptar Stan ou, pelo menos, se ele já estiver lá, impedi-lo de sair espalhando boatos. Diga que tudo está sob controle, que não há nada com que se preocupar. Enquanto o senhor faz isso, vou dar um passeio até o caminhão e verificar minha teoria. Lamento ser obrigado a dizer que ninguém se ofereceu para me acompanhar. Iniciei a caminhada bem confiante mas, após algum tempo, comecei a ficar meio inseguro. Lembrei-me de um incidente que sempre me pareceu uma das gozações históricas mais irônicas e comecei a me perguntar se não estaria acontecendo alguma coisa semelhante agora. Havia uma ilha vulcânica no extremo oriente, com cerca de 50 mil habitantes. Ninguém se preocupava com o vulcão, inativo havia 100 anos. Um dia começaram as erupções. A princípio, eram ligeiros tremores de terra, mas foram se tornando mais violentos a cada instante. A população começou a entrar em pânico e tentou se amontoar nos poucos barcos que existiam no porto para alcançar o continente. Mas a ilha era governada por um comandante militar que estava decidido a manter a ordem custasse o que custasse. Expediu decretos e proclamações afirmando não haver perigo e ordenou às suas tropas que ocupassem os navios para que não se perdessem vidas quando o povo quisesse fugir em barcos superlotados. Tal era a força de sua personalidade e o exemplo de sua coragem que a multidão se acalmou. E aqueles que tentavam fugir retornaram envergonhados às suas casas onde ficaram esperando as coisas voltarem à normalidade. Então, quando, algumas horas mais tarde, o vulcão explodiu levando toda a ilha com ele, não houve sobreviventes. Enquanto ia me aproximando do caminhão, comecei a me ver na pele do iludido comandante. Afinal de contas, há os momentos de ser bravo e ficar firme enfrentando o perigo, e outros em que a coisa mais sensata a fazer é dar no pé. Mas era tarde demais para desistir e eu estava razoavelmente seguro de minha teoria. Já sei, disse George Vitelay, que adorava estragar as histórias de Harry sempre que podia. Era gás. Harry não parecia preocupado em perder seu clímax. Muito engenhoso de sua parte sugerir isto. Foi exatamente o que pensei, o que vem provar que todos nós podemos ser estúpidos de vez em quando. Já estava a uns 5 metros do caminhão quando estanquei, mesmo estando um dia quente, correu um desagradabilíssimo calafrio pela minha espinha. O que eu estava vendo lançava minha teoria do gás na estratosfera não deixando absolutamente nada em seu lugar. Uma massa negra se contorcia, arrastando-se lentamente sobre a superfície de uma das caixas. Por um momento tentei me convencer de que fosse algum líquido escuro fluindo de um recipiente quebrado, mas uma característica muito bem conhecida dos líquidos é que eles não desafiam a gravidade. Era exatamente o que aquela coisa estava fazendo e também ficou bastante óbvio que estava viva. Olhando de onde eu parará, assemelhava-se ao pseudopodo de uma ameba gigante, mudando sua forma e sua espessura, ondulando de um lado para outro sobre a face do caixote quebrado. Várias fantasias que só honrariam Edgar Allan Poe passaram pela minha cabeça naqueles poucos segundos. Ainda assim, consegui lembrar-me de meu dever como cidadão e de meu amor próprio como cientista e comecei a aproximar-me novamente, mas sem muita pressa. Lembro-me de ter farejado cuidadosamente como se ainda tivesse o gás em mente. Mas foram meus ouvidos, e não meu nariz, que me deram a solução quando o som daquela sinistra massa efervescente cresceu à minha volta. Era um som que já ouvirá milhões de vezes mas nunca tão alto assim. Sentei-me no chão, não muito perto, e desandei a rir, rir. Depois levantei-me e voltei para o bar. Então, disse o Dr. French ansiosamente. O que é afinal? Estamos com Stan na linha. Nós o apanhamos na encruzilhada, mas não volta de jeito nenhum até que possamos lhe explicar claramente o que está acontecendo. Diga a Stan, respondi, para raptar, se necessário, o apicultor local e vir com ele para cá. Há muito trabalho para ele aqui. O que local? Perguntou French. Então seu queixo caiu. Meu Deus! Você não quer dizer que... Precisamente, respondi, dando a volta por trás do bar para ver se Stan tinha alguma garrafa atraente escondida por ali. Estão sossegando agora, mas acho que ainda estão bem aborrecidas. Não parei para contar, mas deve haver ali 500 mil de abelhas tentando voltar para suas colmeias despedaçadas. Fim do conto.
Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.